Caseirão, 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 caseirão. Hoje é sobre Angelina versus FBI e como isso tem interferência no processo de divórcio da Angelina versus Pitt. Em 2018, tanto a Angelina Jolie quanto o Brad Pitt foram declarados legalmente solteiros. E foi determinado, a contragosto da Angelina Jolie, que a guarda fosse de 50% a 50%. O que ela queria? Ela queria que a guarda fosse integral para ela e que ele tivesse direito a visitas, alegando a suposta necessidade das crianças sobre manterem tratamento e estabilidade. E ela citou um precedente, ela não, os advogados citaram um precedente de que precedentes diziam que, em caso de divórcio do qual veio o abuso doméstico de alguma forma, que a guarda ficasse 100% com a mãe, ainda que o pai pudesse visitar os filhos. E era isso que ela queria. O que aconteceu foi que, quando ela perdeu essa parte, ela apelou, como é direito dela, e descobriu-se em apelação que o juiz do caso, que deu 50% da guarda pro Brad Pitt, 50% da guarda pra Angelina Jolie, que ele estava recebendo indevidamente dinheiro dos advogados do Brad Pitt. Então ele foi desqualificado e tudo foi anulado. Então voltou do zero. Antes disso, existiram 2 FOIA requests. Seria no Brasil habeas data, ou seja, quando você pega e fala, digamos, vamos fingir que é Brasil. Polícia Federal, me manda aí tudo quanto é documento sobre o que vocês têm sobre mim. É uma coisa que protege a liberdade de informação. Diante desse pedido de habeas data, saiu uma matéria na ABC News, onde esse pedido foi divulgado. Eu não vou falar quem deu essa matéria para a ABC News, mas talvez com o vídeo vocês entendam quem eu acho que deu. Ocorre que esse pedido de habeas data, ou seja, gostaria de ter dados sobre uma investigação, especialmente sobre um documento chamado documento de probable cause, documento de causa provável, feito depois de um incidente em 2016 ocorrido num avião e que foi enviado à promotoria, no qual o documento, ao contrário do que divulgado amplamente pela mídia, não exonerava o John Doe, que provavelmente ela entrou como Jane Doe, John Doe, Pitt, não exonerava o Pitt da prática de crime. Muito pelo contrário, dizia, esse documento, o documento causa provável enviado para a promotoria, dizia que existia indícios, provas suficientes para que a promotoria entrasse com um processo separado, criminal, contra o Pitt. Decidiu-se na promotoria, ao receberem do FBI o documento falando, olha, foi isso que aconteceu, tem essas provas, decidiu-se por algum motivo que não iriam processar. Mesmo esse documento, aliás, só para deixar muito claro, ele só é feito quando realmente termina-se uma investigação com a certeza de que houve crime, que teve crime, e que esse crime, que há provas suficientes que comprovam a prática desse crime. Então ele não foi exonerado. Ele só não foi exercido o poder de persecução estadual. O que acontece em alguns crimes no Brasil também, por uma questão de conveniência e oportunidade, no sentido de que às vezes a pena que seria aplicada, mesmo que eles ganhassem, poderia ser tão inferior, poderia ser monetária e não cobrir o custo do processo, por exemplo. Existe um artigo agora, um artigo da ABC News falando sobre um segundo habeas data. Porque da primeira vez ela recebeu 50 e algumas páginas, com aquelas linhas de censura, aquelas linhas pretas em cada página, e com ausência, ou seja, deixaram de entregar mais 91 páginas. Por um segundo lado, nessa mesma matéria, diz que a pessoa que vazou que ela era a Jane Doe da solicitação, disse que ela estava procurando um documento que ela sempre teve. E que não faria sentido ela entrar com aquele habeas data pedindo uma informação que ela supostamente já tinha. Ocorre que, quando, da maneira que está escrito, foi arquivado com a ciência de todas as partes. Essa é a parte mais importante da ABC News. Quando se diz, nos Estados Unidos, segundo um advogado que estava vendo, que com a anuência e ciência de todas as partes não foi exercido o poder do Estado de persecução criminal contra fulano, eles não estão falando necessariamente de todas, quando eles dizem todas as partes, de necessariamente o Pitt ou a Jolie, ou ambos. Aí fez sentido que sim, que existisse um habeas data, caso ela fosse uma das pessoas que não recebeu esse documento na integralidade. Basicamente, que ela quer essa nota de, ainda que não tivesse existido o processo, esse documento de causa provável de que sim, que houve crime no avião. Para ela poder colocar dentro do processo de divórcio, que foi anulado a parte da guarda, onde tinha inicialmente sido dado 50%, para poder provar que o melhor para eles, para a família e para as crianças, é que ela mantenha a guarda integral e ele tenha direito a visitas. É isso que ela quer. E agora eu vou entrar no que supostamente aconteceu naquela aeronave em 2016, para que existisse investigação feita pelo FBI. A primeira coisa é que a investigação feita pelo FBI foi feita porque o crime, ou o suposto crime, aconteceu em uma aeronave. O crime começou a ser investigado logo que a aeronave pousou. E o suposto crime.
Então, antes mesmo que as pessoas saíssem da aeronave, o FBI tinha sido chamado pela tripulação. Quem entrou em contato com a FBI sequer foi a Angelina ou o Pete, tipo, foi a tripulação. Então, essa é a primeira informação. A outra informação, e aí é tudo muito supostamente, durante a viagem de um lugar desconhecido, esse lugar está sob sigilo, do qual eles partiram para voltar para os Estados Unidos, durante essa viagem dentro dessa aeronave, inicialmente começou uma briga sobre o fato da Angelina mimar demais as crianças. Esse foi o ponto de início da briga. Supostamente o Pete, o que ele fez? Ele estava muito alcoolizado e a Angelina estava com a menor das crianças embaixo do cobertor assistindo um filme. Ele levantou o cobertor e jogou cerveja nela e nas crianças. Momento em que a Angelina foi para um segundo compartimento, ou seja, tipo, tem aquelas portinhas, foi para um compartimento mais isolado para ter a briga sem ser na frente das crianças, pelo que eu entendi. Durante essa briga, supostamente, o Brad Pitt chacoalhou a cabeça dela, deu 4 a 5 socos no teto do avião. Foi quando a tripulação informou o FBI que tinha uma situação acontecendo ali dentro. E aí, nesse momento, o filho mais velho da Angelina entrou nessa parte e perguntou se ela estava bem. E o Brad supostamente disse: não tá nada bem e você parece um menino do Columbine. Tiros em Columbine. O que é? Aqueles meninos... Ele estava se referindo a esse filho mais velho como um menino que tinha cara de um atirador desses daí que fazem school shooting, que dão tiro dentro do colégio, sabe? Nesse momento, o Brad falou que o problema e a discussão era sobre o fato dela mimar as crianças, e essa criança mais velha até então disse que não, que o problema era ele, que bebia demais. Momento no qual o Brad correu em direção a esse adolescente e a Angelina se colocou na frente dos dois. E o soco que era destinado a esse adolescente atingiu o ombro dela e deslocou o ombro dela. E o FBI, quando chegou lá, antes que eles descessem do avião, tirou fotos. Ou seja, não é como... Porque eu vejo muita comparação do caso do Amber Heard, Pete, não foi nem ela que tirou a foto, foi o FBI, antes que ela saísse da aeronave, o ombro dela estava deslocado, tipo assim, absurdo. Nesse momento, o que está acontecendo nesse caso é que ela está pedindo habeas data, porque existia um documento falando: nós temos provas de que um crime foi praticado. Depois, ainda com provas, a promotoria decidiu não processar. E ela quer só esse documento para poder juntar na vara da família, na qual foi anulada a questão dos 50% de guarda para os dois, para poder justificar, no final das contas, que a guarda deve ser integralmente dela. Eu não descarto, obviamente, eu não tô tentando não tomar partido, mas eu não descarto, obviamente, uma ligação de alienação parental ou alguma coisa do tipo, mas aparentemente isso não existiu, uma vez que, para ela entrar com esse habeas data e para ela entrar com todas essas coisas que ela tentou fazer sob sigilo e que, sem querer, alguém vazou para a ABC, o processo para ela entrar anonimamente pedindo dados sobre a investigação da FBI levou alguns anos, 2 anos, acho que, aparentemente, para ela entrar como Jane Doe. Se fosse uma coisa simples, entrar com habeas data sob pseudônimo, eu até pensei, pode ser ela mesma que vazou o negócio, mas não. Não só era o segundo habeas data que ela entrou, não só tinha o nome do filho mais velho, também como pessoa que deseja essas informações, mas existia um prévio processo. Um difícil processo ser ganho para que isso fosse feito sob sigilo, e a partir do momento que foi concedido esse sigilo em prol da privacidade das crianças, ele vazou. Então é isso que eu entendi sobre o caso até então. Esse foi um caseirão que faz tempo que eu não fazia. Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio de Crime e Comédia, porque afinal de contas, mesmo o caseirão ainda envolve um pouco de crime, então espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau! E pra quem gosta de notas de rodapé, uma das coisas que também se sabe que foram vazadas, enfim, porque sempre vazam, né? Não é engraçado, porque não deveria acontecer, mas é uma coisa irônica, porque faz 2 anos que o Brad Pitt parou de pagar pensão alimentícia, e eu falei assim, what? Tipo assim, tá pobrinho. Tô brincando, gente. Mas é isso, essa é a nossa nota de rodapé nesse, provavelmente, o último caseirão do ano, mas enfim, talvez não seja. Beijo.